Te rendemos graças, Pai, por estarmos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Muito obrigado, meu amado, muito obrigado. Vamos fazer mais uma oração, querido? Eu quero que todos fechem os olhos, esqueça quem entra, esqueça quem sai. Eu sei que já foi orado, mas eu estou sentindo de Deus fazer mais alguma oração. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para exaltar o teu nome, Senhor. E este culto, Pai, é para ti, é o teu nome, Senhor, que é engrandecido aqui. Não é o homem, não é a sabedoria humana, mas é o Senhor, porque o Senhor é digno, meu Senhor, de toda adoração, de toda exaltação. Pai, eis aí a tua igreja, Senhor. Estamos aqui para aprender mais de ti. Vai quebrando as fortalezas. Meu Deus, aqueles que se encontram cansados, fadigados, que sejam agora renovados no Senhor, que receba agora ânimo, que receba agora graça, Senhor. Vai operando, Senhor amado. Oh, Espírito Santo, vai tomando a primazia de tudo, vai tomando a direção de tudo. Nós profetizamos já, Senhor, que será noite de libertação. Será noite, Pai, de divisor de águas na vida de muitas pessoas, meu Deus, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, Espírito de Deus, opera no nosso meio. E muito obrigado, porque o Senhor já preparou tudo, o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar o nosso estudo em 2 Timóteo 3. Continuamos ainda. Temos visitante nessa noite. Sônia Maria, cadê você? Levante as mãos para a igreja te conhecer quem é. Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente e fica com a gente. Você que está próximo, diga: Deus tem uma palavra para o teu coração. Nesta noite, veio para culto de doutrina, mas Deus está no controle. Vamos lá, nós já lemos, estudamos capítulo 3 do versículo, paramos no versículo 4, não foi? Então, Paulo, falando para o seu filho na fé, Timóteo, queria que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? E nós sabemos que já estamos atravessando esse tempo. Até a volta de Cristo, queridos, nós iremos ver coisas absurdas, porque está tudo escrito. Homens amantes de si mesmos, não foi isso que nós lemos? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ou seja, umas pessoas que por mais que você tente conviver bem, é impossível. Caluniadores, pessoas que gostam de levantar falso do outro, né? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E aí paramos aqui. E agora, hoje nós vamos ler, estudar, do versículo 4. Vamos lá? Continuando: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, a eficácia dela. Destes, afasta-te. Presta atenção. O conselho de Paulo é: desses que parece, mas não é, se afaste. Porque deste número, ou seja, como esses, são muitos, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbabos quanto à fé. Esses não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi da... Pai, toma a primazia de tudo. Estamos, Pai, aqui na Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, continuar falando conosco. Que o Senhor venha trazer revelações, Pai, da Tua palavra aos nossos corações. Podeis assentar, querido. A recomendação de Paulo continua para Timóteo, como nós já aprendemos na primeira carta. Você vê que na primeira carta ele também fala do que aconteceria nos últimos dias, né? Quando Paulo fala dos últimos dias, ele está se referindo até a volta de Cristo. Então, não se engane que as coisas vão melhorarem. A tendência é piorar, como Paulo aqui está dizendo. São homens que só pensam em si, avarento. Agora, o que a gente nos chama a atenção, que lá fora está piorando e vai piorar mais. Hoje, para tirar uma vida, estão tirando vida até por R$50. Me dê R$50 aí que eu tiro uma vida para você. A vida humana tem perdido o valor, sim ou não? Então, isso está na Bíblia. Pessoas que só pensam em si. Então, quando o ser humano, olha para cá, passa a ser egoísta, só pensa em si, ele passa a ser cruel. Porque o que vai nos tornar um ser humano, segundo o coração de Deus, é aquele que entende o que é amor ao próximo. Se você sair deste lugar, eu falei aqui a semana passada, que é por isso que a depressão, a ansiedade, os problemas psicossomáticos têm avançado agora como nunca aconteceu antes. Por quê? Porque isso está acontecendo. A proporção que o ser humano se torna mais egoísta, mais pensando em si, mais doente ele vai ser. Então, quer experimentar ter a alma curada, sarada? Comece a pensar mais no próximo. Comece a querer agradar o próximo mais do que a você próprio. Você vai ver o que é que vai acontecer dentro de você. Toda a Bíblia, como diz aqui o versículo, lê aí, 16, que nós vamos falar na estante, toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quando a Bíblia fala instruir em justiça, ela está querendo dizer que para você viver a justiça de Deus, para você entrar no lugar de justo, você tem que viver tudo que a Bíblia fala para viver. Porque a palavra de Deus foi divinamente para que a gente boa. Está muito alto aqui. Quem está entendendo? Quando Jesus diz, perdoe o seu irmão, ame o teu inimigo, ele está dizendo para que você seja sarado, para que você tenha uma alma curada, para que você seja feliz. Aí o que é que está acontecendo? O homem se tornando cada vez mais egoísta. Só pensa em si, não, está bom quando está bom para mim. Se não tiver bom para mim, não está não. Esse lugar de egoísmo leva o homem cada vez mais a se tornar doente. Amém? Cruéis, sem amor para com os bons.
Então, uma pessoa desse gênero, você pode carregar água no cesto para ela, nunca vai estar. A natureza de ingratidão já está instaurada dentro dela. Ela não consegue reconhecer nada de bom, até porque o que está dentro é trevas. A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Agora, se o seu olho for mau, você só vai ver coisas más. O que está dentro de você é trevas. Traidores. Hoje, querido, olhe para cá. Só não trai, eu estou falando agora de cônjuge, o homem e a mulher que é temente a Deus. Porque traição hoje, no mundo, é normal. Porque o conceito do homem, como Paulo está dizendo, é o egoísmo. Se ele só pensa nele, então está tudo bem quando está bem para ele. Afinal de contas, eu tenho que ser feliz. Essa busca pela tal felicidade leva o homem a ser traidor. Então, aí vai para os jovens, quer ser feliz? Olhe com quem você está se relacionando, é fiel a Deus? Porque quem não é fiel a Deus, que não vê, como é que vai ser fiel? Aleluia. Obstinados, ou seja, quando botam uma coisa na cabeça, ninguém tira. Já viu aquelas pessoas que por mais que você chame, aconselhe, está errado isso, mas só quer ver aquilo que quer? Lembra que eu preguei aqui domingo? Balaão, a equipe chega lá, os príncipes chegam lá, oferecendo presente a ele, para que ele viesse amaldiçoar o povo de Israel. Ele diz: espera aí, que eu vou consultar a Deus. Deus se apresenta para ele e diz: não vá. Ele vai e diz: Deus disse para eu não ir, eu não vou, nem que você me dê a metade do seu palácio, eu não vou. E pronto, o povo vai embora. Quando o rei fica sabendo, não, volte para lá, ofereça mais presentes para ele. Ofereça mais, porque Balaão era profeta corrupto. Apreciava o dom que Deus deu a ele. Quando ele vê que a proposta foi maior, fica aqui, que eu vou consultar. Pela mesma coisa. Obstinado. Porque na verdade ele queria ir. Ele queria, estava no coração dele ir. Aí ele sai crente que estava abafando. Sai crente, consegui. Tem gente que pensa que engana a Deus. Porque é obstinado. E quando o homem é obstinado, tudo que vem a ele vai ser para aquilo que está no desejo do coração dele. Obstinado. Na mente dele, no coração dele, só tem a vontade dele. Deixa eu te dizer algo. O evangelho sempre foi e sempre vai ser renúncia da tua vontade. É por isso que Jesus diz: ei, a porta é estreita. Futuca teu irmão para ele não dormir. Diga: a porta é estreita. Aí o que acontece? Quanto mais a porta está enlarguecendo, a porta da perdição, mais estreito fica a porta que leva à salvação. Porque nos últimos dias, um jovem que quer ser fiel a Deus, manter um namoro santo, é cafonice. Isso não existe, é besteira, mas fica com a besteira que a Bíblia diz, porque tudo que está aqui é para ensinar, é para corrigir, é para te levar à salvação. Tudo que o homem for contra a palavra, ele vai estar atraindo maldição para si.
Não adianta dar um jeitinho aqui, não adianta dar um jeitinho ali. Você vê que Paulo, tanto na primeira carta de Paulo, quanto na carta aos Efésios, como na segunda carta de Timóteo, primeira carta, 1 Timóteo, 2 Timóteo, como a carta de Tito, você vai ver sempre Paulo falando dos falsos mestres. Dos mestres mentirosos, que se introduziam, né, como eles estão falando aqui, se introduzem em casas e levam cativa mulheres nécias. Por que ele está falando de mulheres aqui? Porque mulheres é mais fácil enganar, queridos. Foi assim com Eva. Porque a serpente não foi se apresentar a Adão. Porque mulheres é engodada pelo que? Então é mais fácil esses falsos mestres entrar e ganhar mulheres. É isso que Paulo está dizendo aqui, mulheres nécias. E essas mulheres vivem sempre, como é que ele diz aqui? Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Peraí, pastora, eu não entendi. Você está sempre aprendendo. Porque uma coisa é você aprender. Outra coisa é você chegar ao conhecimento da verdade. Você pode ouvir, mas por causa do desejo do seu coração, como ele diz aqui, por causa dos desejos das suas concupiscências, no versículo 6. Por causa do que está no desejo do seu coração, essas mulheres que estão sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, porque quando você chega ao conhecimento da verdade, você é liberta. Você é livre. Quando ele chegou ali ali em João 3, é nos tirar de um lugar de prisão para nos levar a um lugar de liberdade. Diga para o seu irmão, a proposta de Jesus para você é para você ser livre. Agora, que liberdade é essa? É liberdade de eu fazer o que eu quiser? Liberto de quê? A Bíblia diz também, liberto do pecado. Porque o pecado veio para escravizar ao homem. Desde lá do Jardim do Éden. O homem passou a ser escravo do pecado. Não, pastora, mas eu não peco demais, eu sou bonzinho. Não importa, sua natureza é pecadora. É a natural do homem, a natureza do homem ser pecador. Agora, em Cristo, quando você tem entendimento da verdade, você se torna livre. Livre de quê? Do poder, da escravidão do pecado. Uma vez você é livre, verdadeiramente, quando o conhecimento chega, nunca mais o diabo te engana. Nunca mais o diabo te engana. Só que Paulo fala aqui, esses tal mestres, que têm aparência, porque ele diz aqui no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando dos falsos mestres. Que parece ser homem de Deus, parece ser mulher de Deus, tem todos os movimentos, né, de homens e mulheres de Deus, mas negam a eficácia da piedade. A eficácia da piedade, verdadeiramente, é lhe fazer livre do pecado. Então, ele está falando de mestres que até ensinam, mas não vivem. São homens e mulheres com conhecimentos teóricos, mas na verdade só prega viver que é bom, não vive. Porque os sentimentos estão sempre voltando para o objetivo que está dentro do coração dele.
É culto de doutrina, você tem que aprender. Não é para se admirar, como eu já disse uma vez, se admirar. Ah, como é que pode? O homem pregava tanto, tem dons, e expulsa demônio, e faz profecia. Está escrito, falsos mestres. Está aqui. O intuito dele é conseguir o objetivo que ele quer no coração dele. E a primeira coisa que acontece é enganar essas mulheres que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o que tem dentro do coração delas é o desejo, é a concupiscência, é sempre com o objetivo. E não é diferente, sim ou não? O que tem de mulheres hoje dentro da igreja, queridos? Que só sangue de cordeiro. Só Jesus. Os escândalos acontecendo. Mulheres dentro da igreja se insinuam até para pastores. São essas mulheres que Paulo está falando. Ele está admoestando, ele está alertando o seu filho na fé, Timóteo. Cuidado, desses, afasta-te. Se afaste. Esses que você conhece, que prega a palavra, mas não vive. Paulo está dizendo, se afaste desses tais. Então eu não posso me unir em comunhão com alguém que eu veja no altar ter aparência de piedade, mas na verdade as ações, as atitudes são outras. Então não pode para sentar na mesa, não serve para sentar na minha mesa. Está na Bíblia. Se afaste de tais pessoas. Deixa eu te dizer algo aqui que veio do alto. Quem é conivente com o pecado, a Bíblia diz que se torna pecado. Aí tem gente que diz assim, não, eu ando com ela, mas é problema dela. Eu não me envolvo. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia manda, se você vê seu irmão no abismo, você chame e alerte. Se não ouviu, se afasta. Para você não se tornar pecador junto. Porque quem se torna conivente com o pecado, se torna pecador. Aí ele fala de 2 homens que fizeram isso com Moisés, que resistiram a Moisés. Quando você resiste a uma liderança, você está resistindo ao próprio Deus. Isso aqui a gente tem batido aqui na tecla, né? Muito. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, não é fácil, é isso que Paulo está dizendo. Timóteo, não vai ser fácil você ser pastor. Porque você lida com todo tipo de gente. Tem gente que está sorrindo na sua frente e por detrás está apunhalando. Só que eu não me preocupo com isso. Sabe por quê? Porque de todas as coisas irão prestar contas a Deus. Eu continuo amando do mesmo jeito, orando do mesmo jeito, porque quem fizer errado, Paulo está dizendo aqui, esses qual que são reprobos, que são infiéis quanto à fé genuína, esses não irão avante. Versículo 9. Não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Ou seja, um dia a máscara cai. Um dia tudo vem à tona. Ei, tem alguém se levantando contra você? Fica tranquilo, continue orando. Porque não vai avante. Um dia, aleluia, tudo vem à tona. Fica tranquilo. Não suje o seu coração por causa de ninguém. Aleluia. Ah, pastora, mas está sendo falso comigo. Deixa ser. Abrace mais, beije mais, trate melhor ainda. Aleluia. Versículo 10. Aí ele volta agora para Paulo, para Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra.
quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Queridos, Jesus sofreu perseguição, você não quer sofrer? Aleluia. Mas ele dizia assim para Timóteo: olhe, siga o meu exemplo. Como é lindo isso. Eu creio que ainda tem líderes verdadeiros, aleluia, que diz: siga o meu exemplo, veja o meu comportamento, veja como eu ajo, aleluia, com fé, com longanimidade, amor e paciência. Diga ao seu irmão: tenha paciência, seja longânimo, aleluia, espera em Deus. No versículo 12, querido, ele fala de uma verdade. Olhe para cá. E como é verdade? Ele diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Que verdade é essa? Que verdade é essa? Está vivendo a vontade de Deus? Se prepare para sofrer perseguição. Está vivendo a vontade de Deus? Se prepare para os opositores. É um sinal de que você está agradando a Deus. Tem gente que não entende isso. Meu Deus, por que tanta luta? Por que tanta prova? É justamente por isso. Porque você decidiu viver o verdadeiro evangelho. Querido, o evangelho para aqueles que perecem é loucura. Então, quando você prega a verdade, você vai ser considerado fanático, santarrão. Quantas vezes eu fui denominada disso? Não, ela quer ser melhor do que todo mundo. Sofrerá perseguições. Não concordo, não é bem assim, não. Aleluia. Não adianta, você quiser viver a palavra, vão ter aqueles que vão se opor contra você. Por quê? Porque a porta está cada vez mais larga. E Paulo está falando para dentro da igreja, lá fora, queridos. Falei aqui, vou tornar a falar. Muitos criticam o filho pródigo. Mas o pior do que o filho pródigo, aleluia, é aqueles que não vão para fora e continuam dentro, aleluia, longe do Pai. Pior do que o filho pródigo que saiu para se prostituir, para gastar tudo em deleites, é aquele que está dentro da casa do Pai se prostituindo. O desejo do coração dele está: eu quero o mundo, eu quero viver o mundo. Ele saiu da casa do Pai. A casa do Pai não é lugar de prostituição. Ele entendia, aleluia, eu estou fora, meu coração está fora, mas eu sei os ensinamentos que o meu Pai me deu. Então, se eu não quero o ensinamento dele, eu vou para fora. Se eu não aceito viver de acordo com como é a casa do Pai, eu vou sair. E é porque ele teve esse coração de sair, que ele chegou lá e se arrependeu. É quando você respeita a casa do Pai. É quando você entende o significado de estar na casa do Pai. Mas quantos vivem de capa em cima do altar na casa do Pai? Quantos descem do altar e vai fornicar? Quantos saem do altar e vai tomar até cocaína? É tomar não, é cheirar. Porque não entende o que é estar na casa do Pai. Estava como o irmão dele, filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Pensando só em si, aleluia, pensando que era o tal, dentro da casa do Pai, mas o coração longe do irmão, sentindo prazer porque o irmão tinha se perdido, aleluia. Longe do Pai, se achando só escravo do Pai.
porque não entende o que é estar na casa do Pai. Na casa do Pai tem regras. Na casa do Pai tem que ter santidade. Tem que ter respeito. Tem que haver reverência. Pastora, aleluia. A senhora está falando com aqueles que estão fracos ainda. Uma coisa, querido, é os fraquinhos, é os recém-nascidos, os bebezinhos, estão tomando ainda leitinho, está aprendendo agora. Eu estou falando daqueles que já têm anos, como Paulo diz. Vós já era para ser mestre. Já era para estar ensinando. Mas estão sempre voltando aos rudimentos básicos. Nunca chega ao conhecimento da verdade, do entendimento do que é o Evangelho. Aí vive uma vida de mentira. Aí Jesus fala ali para a igreja, lá em Apocalipse. Tu não és nem frio, nem quente. Antes fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Estava na casa do Pai, mas estava fornicando, estava morno. Fala da palavra, mas não vive. Né? Lá em Mateus 21, 19, Jesus sai de Betânia com seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. E quando ele vinha com seus discípulos, ele avista uma figueira de longe. Mas a figueira estava florida. As folhas estavam transbordando. E toda figueira, para ter folha, ela tinha que ter frutos. Mas quando Jesus se aproxima daquela figueira, viu que não tinha frutos. Jesus olha para a figueira, nunca mais haja fruto de ti, nascerá fruto de ti. Por quê? Porque a figueira parecia que tinha fruto, mas não tinha. Irmãos, é a pior coisa do mundo. Eu, como pastora, não tenho problema nenhum de cuidar de alguém que seja sincero. Pastora, eu estou fraca, eu estou assim. Pastora, eu preciso de ajuda. Pastora, mas aqueles que dizem que é sem ser, eles colocam uma capa de religiosidade, como Paulo está dizendo aqui, tendo aparência de piedade, tendo aparência, mas na verdade são como sepulcro caiado, irmãos. Só tem aparência. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Entendam isso. Que aqueles que são amigos do mundo nunca serão amigos de Deus, queridos. Nunca. E todos passam por uma prova. Todos nós iremos ser provados verdadeiramente na nossa fé em Deus, se verdadeiramente a piedade está em nós. E o que é piedade? Que poder é esse? É o próprio Deus dentro de nós, é a essência de Deus dentro de nós. Quem está entendendo? A piedade é o Espírito Santo, é a vida, é a força de Deus dentro de nós. É a essência, é o caráter de Deus. É a piedade, é esse poder de Deus dentro de nós que nos leva ao arrependimento toda vez que a gente erra. Então tem aparência de piedade, mas na verdade só tem aparência. Uma pessoa que se diz que está em Deus, irmão, ele não pega essas pérolas que é a palavra de Deus e joga no lixo. Porque quando você chega aqui, senta, ouve, sai, faz tudo diferente, você está jogando no lixo a palavra de Deus. E a Bíblia diz, aquele que ouve e não pratica, olhe para cá, é duro.
antes nunca tivesse conhecido. É por isso que a Bíblia diz que o juízo de Deus vai começar aonde? Vai começar por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vai começar pela casa do Senhor. Glória a Jesus. Porque os que estão lá fora estão cegos, estão na ignorância. Mas esses que ouvem e não praticam, irmãos, pelo amor de Deus, ainda abre a boca e diz: pastor, eu não consigo perdoar. Não, por que você não consegue? Se perdão não é sentimento, é uma decisão. Futuca seu irmão, e você sabia que perdão não é um sentimento? Vem cá, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Vem um assassino, tira a vida do seu filho. É fácil perdoar? Você vai ter sentimento de perdão por ele? Não vai, não. Mas é você em Deus. É conhecido a palavra que você diz: mas eu não posso, mas eu tenho que perdoar. Mesmo doendo, mesmo querendo matar, você vai lutar com aquele sentimento pecaminoso que está lhe dominando e vai vencer. Mesmo sua carne querendo matar o outro. Por quê? Porque a palavra manda. Ah, mas alguém me traiu, pastora, me traiu, me roubou. O que é que eu faço? Perdoa. Já perdoou uma vez, Jesus disse 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Então não justifica, queridos. A gente colocar os nossos sentimentos em primeiro lugar do que a palavra. Deus não nos chamou para viver por sentimentos. Ele nos chamou para viver por fé. E que fé é essa? Fé nas Escrituras. Fé em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Por quê? Porque os seus sentimentos querem lhe matar. Seus sentimentos querem lhe destruir. Suas emoções sempre vão te levar ao oposto daquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque a carne pende para a terra. Para a terra. Lembra que eu já expliquei aqui sobre corpo, espírito e alma? Quem se lembra? O seu físico é quem tem contato com este mundo. É o seu corpo físico que alimentado vai ou te levar para o céu ou te levar para o inferno, para a terra. Eu costumo dizer que para você conhecer as coisas da carne, você não precisa estudar. Sabe por quê? Porque a carne veio do pó da terra. Então ele sabe o que é ira, ódio. Ele sabe que ele veio da terra. A carne, o físico veio da terra. Então ele sabe de tudo que é da terra. Então quando seu corpo físico é alimentado pelas suas emoções, o seu corpo físico vai lhe puxar até ações que te levem para a terra. Agora, quando você alimenta o seu espírito, porque o espírito vai ser alimentado das coisas do céu. Então, quando o seu espírito está alimentado das coisas do céu, o que é que vai acontecer? O espírito vai puxar a sua carne para o céu. A tal ponto que você se torne espiritual. E aí, meu amado, quando você se torna espiritual, o que é que acontece? As bênçãos correm atrás de você. Aleluia! Oh, glória. Aleluia. Tem gente que vive dentro da igreja, olha para cá, com medo do inferno.
Só que, olhe para aqui, medo do inferno não leva ninguém para o céu. Quem está entendendo? Não, eu tenho que ir para a igreja, para orar, para me proteger, para que Deus me veja que eu estou lá na igreja. Oh, amados. Igreja é você alimentar o teu espírito, mas para o teu espírito receber dessas verdades, você tem que estar com o coração mudança. Senhor, eu não aceito mais ser como eu sou, eu não aceito mais ela dentro de mim, esse Jebuseu dentro de mim, eu quero mudança. Quando você deseja, é por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 5 diz assim: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de quê? Da justiça. Aí o Senhor está dizendo que aqueles que dão o mesmo esforço, a mesma dedicação que ele tem de alimentar o corpo físico com comida e bebida, se ele tiver a mesma disposição de alimentar o seu espírito, aleluia, da justiça de Deus, das coisas do Senhor, ele não vai ser feliz não, ele vai ser mais do que feliz. Você sabe o que significa isso? É que o espírito alimentado vai dominar você. E uma vez você dominado pelo seu espírito, o Espírito de Deus vai estar sempre te levando ao porto desejado, ao porto seguro. Aleluia! Você vai estar sempre vivendo do sobrenatural de Deus. Ah, pastora, eu vou viver sem problema? Não, porque na palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, aleluia, como eu venci, você vai vencer. Todas as vezes, os problemas vão se levantar, as lutas vão, mas você vai vencer todas. Levante a mão e diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, vem cá. Isso não é nem burrice, querido, isso é prisão. A gente diz assim: o cara é burro, em vez de se entregar a Deus, não, é prisão, porque o pecado aprisiona. Aí Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o pecado aprisiona. Uma pessoa, por exemplo, que é abusada sexualmente em criança, entra dentro dela uma revolta tão grande que prende ela ali, sim ou não? E a tendência de uma pessoa revoltada é sempre trabalhar contra ela mesma. Você entende? Pensa que é contra o mundo, não, mas na verdade é contra ela mesma. Você vê homens que geralmente são homossexuais, quando você vai conversar, ele foi abusado em criança, a maioria. Agora, a revolta entra e diz assim, pelo menos alguns que eu conversei: já que aconteceu isso comigo, eu agora, não é para ser isso, então eu vou ser. Por quê? Aprisionado no pecado. O pecado entrou e prendeu, segurou ali. Você vai fazer o que eu quero. Aí muitas pessoas dizem: não, isso é uma tendência que já nasceu assim. Não é não, é a força do pecado. Quer ver que eu lhe provar uma coisa, o que é a coisa natural? Você já viu animais ter esse tipo de sentimentos? Você não vê. A naturalidade de um animal é fêmea com macho, sim ou não? Então é a força do pecado que faz isso, querido. Aprisiona, escraviza. Mas quando o conhecimento da verdade chega, liberta. Ah, pastora, como tem muitos camuflados dentro da igreja, é porque o conhecimento não chegou ainda. A verdade não chegou ainda, está camuflado. Tem aparência de piedade, mas o mal está lá dentro. Mas quando você entende
Eu preciso de ajuda. Eu quero mudança. Por quê? Porque eu quero viver a palavra. A palavra não diz isso. Eu quero a palavra para a minha vida. Aí, quando você deseja, aleluia, a verdade entra e te liberta. E te liberta. E quer que eu te diga uma coisa? É libertador. Você olhar para trás e dizer quem eu era e quem eu sou hoje. Ei, a liberdade é bom demais. Você se sente livre. Você sabe o que é? Aí a Bíblia fala sobre ter paz com Deus. É a coisa mais maravilhosa que pode existir. É você levantar seus olhos para os céus, sem temor, sem nada, com liberdade. Oh, não existe preço maior do que esse. Qual é a primeira coisa que acontece quando o homem peca? Ele não tem forças para orar. Não é assim? Ele não tem alegria de se aproximar de Deus. Ele sente Deus distante, longe. Não é que Deus esteja, é o pecado que faz isso. Ele coloca o homem distante de Deus, ele cria um abismo entre o homem e Deus. Aleluia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens o aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer algo. Você, mamãe, você, papai, que talvez esteja aqui, seus filhos não estejam na presença do Senhor ainda. Não turbe teu coração, não. Sabe por quê? O importante é você ter consciência que você ensinou a verdade. Porque a verdade é uma semente plantada ali. E uma hora vai florescer, uma hora vai chegar. Sabe por quê? Seus filhos olham para você e vê verdadeiramente você vivendo a palavra. Fica tranquilo. O que você não pode é dizer que vem para a igreja e ter um comportamento diferenciado da palavra, para os seus filhos presenciarem. Eu não posso agradar os meus filhos e desagradar a Deus. Dentro da minha casa, quem me conhece sabe, quem reina é Deus. Quem manda na minha casa é Deus. Os princípios é Deus que manda. Eles já sabem. Então, quando você tem consciência de que você fez a sua parte, você deita e dorme tranquila. Porque qualquer um, eu costumo dizer, filho de crente não é crente. Ele vai passar pela experiência dele para se transformar em crente. Então, tem muitos dentro da igreja que não nasceu de novo ainda. Agora, tem dois caminhos e eu termino. Tem dois caminhos que você tem que seguir. Primeiro, ou você decide, por conta própria, por desejo de coração, não, eu quero ajustar a minha vida com a palavra. Aí, com a proporção que você vai aplicando, você vai cada dia mais clareando, clareando até ser dia perfeito. Ou seja, eu tomei a decisão, eu quero mudança, eu quero nascer de novo. E aí você vai sendo transformado. Ou espera a dor. Porque um dia, se tem alguém orando por você, vai chegar o dia D. Agora um conselho para você guardar. Queira vir por amor. Vamos ficar de pé. Queira vir por amor. Não aceite viver
nadar e morrer na praia. Até porque o arrependimento não vem do homem, vem de... Ninguém está dizendo aqui, a pastora não está dizendo, não, viver o evangelho é fácil. Não é fácil. A porta é estreita, mas é prazerosa. É muito prazerosa, querido. A melhor coisa, olha, estamos atravessando difíceis dias difíceis, dias de dores, de medos, de tudo quanto é lado, vendo pessoas morrendo. Mas aqueles que verdadeiramente estão em Deus, não sente medo de nada, aquela certeza, até porque é o que Paulo disse, se eu morrer, é lucro, se eu viver, é Cristo. Quem está verdadeiramente em Deus, não tem medo da morte. Então quem está verdadeiramente em Deus, vive livre, vive feliz. Eu não estou dizendo, pastor, eu creio em Deus, vou parar de usar máscara, vou para tudo quanto é lugar. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque as orientações estão aí e o vírus é uma verdade. Mas você não vive com paranoia, como muitos estão dentro de casa, com medo. Porque você sabe em quem você tem crido. Então, por mais que estejam aí as crises, por mais que esteja a violência aí fora, você sai despreocupado, porque você sabe quem tem crido. Um Deus que cuida, um Deus que zela. Nada pode acontecer com a minha parentela, que de madrugada, papai, acorda, vai para o joelho. E eu, ai meu Deus, porque eu acordei uma hora dessa, Jesus, aí vai joelho, depois no outro dia a gente fica sabendo, algo estava para acontecer. Sabe o que é isso? É amor de Deus, é zelo de Deus, é cuidado de Deus com o seu povo. Aleluia. Você é um povo escolhido, nação santa, separado. Aleluia. Separado para quê, pastora? Para manifestar para esses que perecem, aleluia, o poder de Deus, aleluia, o sobrenatural de Deus. Você não vai ser envergonhado, não. Tem de bom ânimo. Não aceite mais essa condição de derrotado. Mergulhe em Deus. Chegou a hora de verdadeiramente Deus. Eu sei que tem endereço aqui, certo? Eu não iria mandar falar assim se não tivesse alguém aqui precisando ouvir. Chega de meninice. Chega de religiosidade. Religioso não vai entrar para reinar com Deus. Quem vai entrar no céu são os santos, santificados em Cristo Jesus. Não se iluda. Deus não está preocupado com menininho, meninice, não. Com carência, não. Chegou a hora de um posicionamento, rapaz. A trombeta vai soar a qualquer momento. Não há tempo mais para brincar de ser crente. Chega de aparência. Eu fico me perguntando, Senhor, por que o Senhor amaldiçoou aquela figueira? Porque, tadinha, não era nem época de figueira. A Bíblia diz que não era época de figueira, de figo não. E aqui é uma representação, Deus falando conosco, ter aparência e não ter fruto. Ter aparência e não verdadeiramente não mostrar o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Pessoas dentro da igreja se degladiando, falando mal uma da outra. Pessoas que não entenderam ainda o que é viver no corpo. O que é participar de um corpo que está inserido no corpo. Eu vou trazer uma pregação sobre isso aqui. A igreja precisa entender o que é isso. O
que é você participar de um corpo. Porque tem muitos que estão fazendo parte do ministério, mas não está no corpo. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Coloca a tua mão no coração. Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, como Davi ali, Pai, no Salmo 139, ele pediu ao Senhor: olha em mim, vê se há algum caminho em mim que não te agrada. Sonda, Senhor, o meu coração. Pede para Ele sondar o teu coração. Pede para Ele nessa noite, aleluia. Chega de viver um evangelho de fachada. Chega de falar e não viver. Chega de não usufruir o que Deus tem para você. Existe um tempo novo chegando para esse ministério. Existe algo grande que está para chegar aqui nesse ministério. E eu não estou falando da boca para fora, não. Tem algo grande para ser liberado, mas é um tempo novo que Deus quer trazer a consciência de pessoas, aleluia, do que é o verdadeiro evangelho. Um dia veio um profeta aqui, pregou, que ele é muito usado por Deus, mas pregou, ele disse assim: Deus falou aqui no meu ouvido, que essa igreja não é igreja estruturada em revelações e profecias, é uma igreja plantada que vive a palavra. Aleluia. Isso é que é uma igreja firmada, alicerçada na rocha. É uma igreja que conhece a palavra, que vive a palavra. Que se o diabo chegar no ouvido e dizer não vai acontecer mais nada, você bota o dedo na cara e diz: eu sei o que está escrito, Satanás. Eu sei quem eu sou em Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Uma igreja firmada em Cristo. Ela não vive de estações e estações. Pode estar no verão, ela está verdosa, ela está dando fruto. Pode estar no inverno, ela está dando fruto. Ela não vive de acordo com as estações. Ela vive de acordo com os céus, com as leis do céu. Aleluia. Oh, Rabás, Tequeisturamanai. Oh, Deramanarabacá. Senhor, vai tocando, Pai. Vai tocando, Senhor, em cada vida. Lá e querer mais. Tequeisturamanarabacá. Oh, Espírito Santo, Tu és Deus. É o Senhor que convence. Traz entendimento para cada vida que está aqui nesta noite. Meu Deus, que nós possamos entrar nesta noite no entendimento, aonde o diabo não pode roubar com as mentiras dele. Eu ouço uma voz dizendo para você, e você ouviu dizendo: para você não tem jeito. E Deus te disse: se tu creres, verás a glória. Está na hora de jogar tudo isso que está acumulado dentro de você, que desde pequeno você ouve, jogar fora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ai, que estura mandarabacá. Ride que estura mais turibi cantaramanai. Jesus te ama, meu filho. Se tu soubesse o que Ele tem para você, aleluia, você mergulhava todo dia, você se afastava de tudo e de todos, porque até aqui você não sabe o que é alegria, você não sabe o que é ser feliz.
O que fica depois das farras é o vazio. É um vazio tão imenso, que até desejo de não viver mais você já teve, sim ou não? Mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quer ajuda? Eu preciso de ajuda. Peça ajuda que você vai ver, aleluia, o que Deus tem preparado para você. Pede para Ele: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Oh, Espírito Santo, pede para Ele. É Ele que convence, é Ele que te diz onde você está errando. Oh, pede para Ele: eu quero mudança, Senhor, na minha vida. Eu não aceito mais viver essa vida de inverdades. Pede para Ele. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas